Interligados com Ju Gouveia. Oferecimento Supermercados Rex. Só no Rex você tem mais. Semana da Economia é aqui no Supermercados Rex. Cerveja Brahma é latão, só R$ 3,99. Beba com moderação. Linguiça mista é perdigão churrasco quilo, só R$ 15,90 no Clube Rex. Ketchup tradicional é predileta 400 gramas, só R$ 3,99. Feijão carioca é Zanfas 1 quilo, só R$ 4,99 no Clube Rex. Promoção válida de 19 a 25 de setembro ou até durarem os estoques para todas as lojas Rex. Estamos então no 6º episódio do programa Interligados com Ju Gouveia, aqui no Lavras TV. E para começar o nosso 6º episódio do programa Interligados, nossa convidada especial de hoje é a nutricionista Isabela Godoy e ela vai estar falando conosco sobre um tema muito relevante para as mulheres, que é a nutrição como aliada das mulheres com 35 mais. Olá, Isabela. Olá, Ju. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu sou formada na Universidade Federal de Lavras. Atuo em nutrição clínica aqui na cidade e também nos atendimentos online. A Isabela, além de ser uma nutricionista, acho que vocês já devem estar lembrando da carinha dela, ela é a minha nutricionista. E por confiar muito no trabalho dela, por ser uma excelente profissional, eu fiz o convite para a Isabela para estar falando além desse tema muito importante e por confiar nela, ela sempre vai trazer aí dicas e esse assunto muito importante para vocês. Já vou começar com a primeira pergunta para a Isabela, que é qual o papel da nutrição na saúde da mulher? Bom, a nutrição, de modo geral, em qualquer fase da vida, independente do sexo, ela tem como objetivo principal, que é cuidar da sua saúde para que você viva mais e melhor. Então, a fase da vida da mulher, ela começa desde a mãe, da gestante, criança, adolescente, adulto e idoso. Durante esse período, especificamente hoje no nosso assunto, mulheres 35 mais, 35 anos à frente, nós temos a área da nutrição clínica, que pode ser voltada para determinado critério que o paciente deseja, Então, além de valorizar a vida, a saúde, a qualidade da sua alimentação, a gente pode aliar alguns objetivos, como, por exemplo, objetivo estético, condições de saúde especial, então alguma patologia, alguma desordem no nosso corpo, nós podemos atuar. E especificamente hoje, na 35 mais, como que a nutrição ela pode auxiliar esse processo de envelhecimento, que é natural, nós não temos como evitar, e que deve acontecer da melhor forma possível. Isabela, em quais condições da saúde da mulher, no caso, a nutrição faz parte da prevenção, tratamento? A nutrição, saúde da mulher, ela pode fazer parte, Então, desde a adolescência, no período em que a menina, a criança, tem a primeira menstruação, que é quando ela se desenvolve com todas as suas características hormonais, quando surge o diagnóstico específico de alguma condição de saúde, como, por exemplo, a endometriose, a SOP, que são condições relacionadas ao sexo feminino, à condição da mulher. As mulheres maduras, quando entram no período do climatério, Climatério, Ju, é o período de mudança, é o período de transição da fase reprodutiva para a fase não reprodutiva. É dentro do climatério que as mulheres recebem o diagnóstico de menopausa. E esse é um dos principais assuntos, que nós podemos abordar aqui hoje, pensando que após os 35 anos, várias mudanças fisiológicas, várias mudanças hormonais que começam a acontecer nesse início de 35 anos, que vão acarretar algumas
alguns desejos estéticos que as mulheres às vezes querem tratar, então o aumento da gordura, diminuição da massa magra, queda de cabelo, aparecimento de acne nas peles maduras, né? Que a gente acha que não é tão comum por ser uma característica da adolescência, né? A acne, mas é muito presente sim nas mulheres 35 mais. E sobre o que você acabou de falar para nós, né, a síndrome do ovário policístico. Quais são os principais cuidados nutricionais para quem tem o SOP? Então, a condição, né, de síndrome de ovário policístico, ela deve ser diagnosticada inicialmente pelo médico ginecologista. Após receber esse diagnóstico, né, após a gente avaliar alguns critérios de sintomas, as queixas, né, muito relacionadas à hiperglicemia. Então, o que significa hiperglicemia? O aumento da glicose no sangue. Essa é uma queixa muito comum das mulheres com SOP e que a nutrição ela tem um tratamento direto, né? Tanto para prevenir as meninas que recebem esse diagnóstico precoce, que ainda não tiveram esse sintoma, né, esse sinal muito alarmante, que é a hiperglicemia, o aumento da glicose no sangue, e querem tratar ou prevenir. Então, regular, né, a fonte de carboidrato que as mulheres consomem. Quando a gente fala em carboidrato, Ju, né, gera às vezes até uma fobia, um medo. Então, mulher não pode comer carboidrato porque vai desencadear acne ou vai desencadear inflamação. As mulheres com a SOP vai prejudicar a condição clínica, né, de aumento da glicose. Mas não é esse o intuito nutricional. O intuito nutricional é mostrar para as meninas e para as mulheres como a introdução do carboidrato ela pode ser feita de forma a favorecer o processo e não a prejudicar a hiperglicemia. Então não é só excluir carboidrato, deixar de comer um alimento ou uma fonte de nutriente muito importante para a nossa vida de forma aleatória, sem orientações. A inclusão de carboidrato como fibra, fruta, né, que a gente popularmente chama de carboidrato complexo, que são as batatas, as mandiocas, né, os cereais integrais, então as farinhas integrais, as sementes, vegetais folhosos, né, os vegetais de todos os tipos, as frutas. Então é saber reintroduzir esse carboidrato de forma a melhorar a sua saúde, equilibrar a fonte de proteína, que é muito importante nesse período da SOP, e mais do que falar de alimentação é falar de estilo de vida. As pacientes precisam entender que uma alimentação saudável não é um plano alimentar, não é uma dieta que a gente imprime e cola na geladeira, né? É um estilo de vida a ser seguido, com muitas orientações profissionais, não só do nutricionista, mas de um médico, de um personal, né, de um professor de educação física, que o exercício é a base também de uma qualidade de vida excelente. E tudo isso, né, resulta naquele primeiro objetivo de todo profissional da nutrição, que é fazer você ter uma vida saudável por muito mais tempo. Bacana, gostei. Né? Isabela, e quais são, né, as principais estratégias nutricionais para as mulheres 35 mais? Nesse período 35 mais, a gente observa alguns declínios, né, naturais do envelhecimento, do processo de envelhecimento, né? Não significa que uma mulher de 35 é uma mulher velha, mas o envelhecer, ele acontece desde o dia em que a gente nasce, né? A cada dia nós estamos envelhecendo. E esse processo de envelhecimento, ele traz algumas mudanças no nosso metabolismo, na nossa composição corporal, então o aumento da gordura, redução da massa magra, redução do metabolismo, o aumento da insônia, por exemplo. E a nutrição, ela tem algumas estratégias que atuam nessas mulheres para minimizar esses impactos. Nós não conseguimos anular o processo de envelhecimento, então é uma estratégia que minimiza os impactos e os sintomas das mulheres 35 mais e facilita com que a vida dessa mulher tenha uma melhor qualidade de vida. Então, mulheres que desejam emagrecer, por exemplo,
né? Então, a dieta precisa ter um déficit calórico. O que é um déficit calórico? O déficit calórico é ingerir menos calorias e gastar mais calorias, né? Isso que falta em calorias, ou seja, o que você não está comendo e está gastando, seu corpo vai usar de fonte do armazenamento, que são as gorduras. Dentro desse processo, né, dessa escolha da mulher em emagrecer, nós temos várias estratégias. Estratégias até popularmente conhecidas, como a estratégia low carb, estratégia cetogênica, estratégia do Mediterrâneo, né? Estratégia do jejum intermitente. Mas todas essas, antes de serem indicadas, eu preciso avaliar, né, quem é essa mulher, quais são as queixas, quais são as necessidades, a necessidade de suplementar alguma coisa para auxiliar esse processo do emagrecimento. É necessário fazer algum ajuste no estilo de vida, não só da alimentação, mas incluir uma atividade física, né? Os nutricionistas não podem prescrever atividade física, mas a gente pode orientar para que procure um profissional da educação física para que se inclua esse hábito na rotina, né? A qualidade do sono, como que essa mulher dorme, nível de estresse, né? Hoje em dia o assunto da saúde mental é tão recorrente que nós não podemos deixar de investigar, de avaliar e de melhorar a qualidade de sono dessa mulher. Como nutricionista, nós temos total capacidade para isso, né? Então, fazer a higiene do sono, ver se há necessidade de suplementar algum calmante natural, né? Tudo que nutricionista prescreve sempre deve ser natural, de origem alimentar, né? Então, são muitas estratégias e cada mulher vai utilizar uma delas, né? E essas estratégias, elas também podem alterar durante o processo de emagrecimento, porque assim como atividade física, em que há vários exercícios em que você vai incluindo na sua ficha, né? Então, uma semana você faz uma ficha de exercícios, na semana seguinte você faz outra. A nutrição, ela também pode atuar dessa forma, de periodizar essas estratégias nutricionais. Então, você pode começar com uma estratégia low carb, depois pode mudar para uma estratégia de jejum intermitente, depois pode fazer uma dieta do Mediterrâneo, entre outras possibilidades. 6º episódio do Interligados com Ju Gouveia e ao meu lado a nutricionista Isabela Godoy. Isabela, o que é menopausa? Menopausa, então, é o diagnóstico que as mulheres recebem, né, quando fica um ano sem menstruar. Então, a menarca é a primeira menstruação da mulher e a menopausa é o marco do último ano sem menstruar, né? Então, a menopausa, ela não acontece de uma vez. Você não sai de um ciclo reprodutivo e vai para um ciclo não reprodutivo, que seria a menopausa, em um único estágio, né, direto. Você precisa passar por fases, e essas fases nós incluímos dentro do assunto climatério. Então, são mudanças hormonais, mudanças fisiológicas, mudanças no ciclo menstrual, no ciclo de TPM, que vão acontecendo gradativamente até que você menstrua pela última vez e fica um ano sem menstruar. Após um ano sem menstruar, você recebe esse diagnóstico de menopausa. Esse diagnóstico de menopausa, nas mulheres, geralmente acontece, né, uma média por volta de 48 anos. Existem mulheres que têm a menopausa antes dessa idade e existem mulheres com a menopausa após essa idade. Não é uma data, né, um marco certeiro, não. Tá? Após os 48 anos, há a possibilidade de aparecer, né, a última menstruação e você entrar com o diagnóstico de menopausa. Isabela, nós sabemos, né, que há uma dificuldade muito grande no emagrecimento. Acho que há uma dificuldade de todas as pessoas, não só as mulheres, como os homens também. Mas como estamos falando aí das mulheres 35+, a gente vê uma certa dificuldade depois dos 35. E como que é esse processo?
Desde os 35 mais, né, em que há as mudanças fisiológicas e metabólicas no nosso corpo, nós vemos uma taxa metabólica basal. O que que é isso? É o famoso metabolismo, né? A gente já vê a redução do metabolismo acontecendo gradualmente. Essa redução do metabolismo faz com que você diminua o seu gasto energético principal, né, que seria para você sobreviver, e você comendo as mesmas, vou dar um exemplo, né, Ju? Antes dos 35, nos seus 20 e poucos, você fazia uma dieta com 1.500 calorias e conseguiria emagrecer aí uns 4 quilos ao mês, né? Depois desses 35 mais, com essa mesma dieta de 1.500 calorias, é muito mais difícil você atingir esses 4 quilos a menos, tendo o mesmo estilo de vida anterior. Então, a redução do metabolismo faz com que você precise aumentar o seu gasto energético para compensar essa redução, para conseguir emagrecer, ou você vai aumentar a sua massa magra. A massa magra, depois dos 35 anos, é o seu cartãozinho de qualidade de vida, longevidade, né? Quanto mais massa magra você acumula na sua idade ativa, maior a sua expectativa de vida relacionada a funções normais do dia a dia, caminhar, fazer umas compras, levantar de uma cadeira, fazer atividades básicas, né? Após os 35 anos, as mulheres deveriam incluir atividade de força, né, uma musculação, por exemplo, como uma atividade quase obrigatória, para que essa massa magra ou se mantenha ou aumente. A nossa perspectiva é de que a massa magra aumente. Mas para a sua massa magra aumentar e você conseguir fazer o processo de emagrecimento com maior facilidade depois dos 35 mais, é muito importante ter, além desse exercício diário, uma dieta, né? Eu nem vou usar o termo dieta, vou usar um termo plano alimentar. Uma alimentação adequada, que faça com que você atinja o seu objetivo. E o plano alimentar adequado, o que seria isso, né? Cada pessoa tem uma necessidade energética, cada pessoa tem preferências, né, alimentares, condições de alergia ou de intolerância que também devem ser ressaltadas. Inclusão de proteína, tem gente que tem restrição à proteína animal, então o nutricionista ele precisa te dar todo o aporte de educação nutricional para que você entenda que proteína não é só vindo de carne, ovos e leites, né? Você pode conseguir a proteína de origem vegetal para conseguir ter uma quantidade necessária para desenvolver a sua massa muscular, ou seja, ganhar músculo e perder gordura, que é o processo de emagrecimento. Eu vou aproveitar esse nosso bate-papo falando da parte de emagrecimento, que há 1 ano e 2 meses, 3 meses atrás, cheguei na nutricionista, a doutora Isabela, e com quase 100 quilos. E hoje conseguimos aí eliminar mais de 30 quilos, já foram 32 quilos. E é lógico, com a ajuda dela, isso tudo foi possível. Você achou dificuldade quando eu cheguei no seu consultório, com 43 anos na época e com quase 100 quilos e ainda resistente porque não queria emagrecer? Não achei difícil, né? Esse primeiro passo de procurar um profissional da saúde já indica que você tem desejo de mudança, que você está interessado em alterar alguma coisa da sua vida, né? O que o profissional deve fazer para cativar esse paciente, assim como eu acredito que eu cativei você? Por quê? Nós não fizemos apenas um plano alimentar. A Ju não perdeu 30 quilos com uma consulta, né? Você precisou retornar à consulta nutricional. Eu lembro que nós fizemos planos alimentares de acordo com
a competição que você iria, então Miss Curve, Miss Elegância, né? Todas as competições em que você estava, nós estávamos juntas planejando a melhor alimentação para aquela fase. Teve a fase, né, de redução da proteína animal por uma escolha pessoal da Ju, então a inclusão de proteínas vegetais, fazer essa orientação nutricional. Então a parte difícil foi você quem fez, que é persistir no caminho, se dedicar todos os dias. Então a Ju precisava se dedicar todos os dias para que ela atingisse o objetivo dela, para que ela conseguisse avançar no processo de emagrecimento e melhor, manter o processo de emagrecimento. Porque perder peso no início, né, nesses primeiros 2 meses, não é tão difícil. Mas manter essa redução, manter o peso perdido é que é a parte mais desafiadora, né? Não é difícil, mas é uma parte desafiadora porque você precisa constantemente ter foco naquilo que você quer e não poder deixar a peteca cair, porque eu comento que o meio em que nós vivemos é muito propício para o ganho de peso, é muito industrializado, é muito convite para sociais, né? Então, para ir para um barzinho, para ir para um churrasco, para ir para um aniversário. Esses convívios sociais, às vezes, precisa ouvir não, né? E essa parte aqui é difícil, não é a minha parte em te orientar e fazer todo o trabalho que fizemos junto com a Clínica Good Life foi a parte mais gostosa, né? Mas eu confesso também que eu, como paciente, sozinha é difícil. Emagrecer sozinha, perder essa quantidade de pesos é difícil. E com você, com certeza, ali, dia a dia, porque eu mando mensagem para ela direto, gente. Aconteceu uma coisa de errado comigo, eu já mando mensagem para ela. E com a nutricionista do lado, tudo fica mais fácil, porque você vai contrabalanceando ali. Eu tô com meu intestino preso, não tô legal. Aí já entra a doutora, a Isabela, já muda assim a dieta ali quase que na mesma hora, né? Ou senão, essa semana eu tô com uma retenção de líquido, tô inchada. Aí vem o nutricionista para poder mexer em toda aquela dieta. Então não adianta ir uma vez só numa consulta com a nutricionista e seguir aquele formulário de coisas ali que ela te passa na hora, achando que você vai ficar 1 ano perdendo peso, porque você não vai. Cada fase é uma dieta diferente, não é isso, Isabela? Além de cada fase ser uma dieta diferente, nós não somos robôs que vivemos a mesma vida por muito tempo, né? Quantas mudanças na sua vida aconteceram desde que nós começamos? Então, a nutrição e o plano alimentar, né? Nem vou usar essa palavra dieta para não ficar parecendo que é uma alimentação restrita, que é uma alimentação de proibição. Não, é um estilo de vida, um plano alimentar, é o seu guia alimentar. Ele precisa encaixar na sua rotina. Então, ele tem que fazer parte daquilo que é a Ju hoje, com a rotina que a Ju tem hoje. Se em 2 semanas, né, esse plano que nós fizemos hoje não estiver mais encaixando na sua rotina, é nosso dever fazer com que você inclua outras coisas, mude os seus hábitos, né, mais simples, não é um hábito alimentar, não é um hábito enraizado, mas são estratégias simples, às vezes uma refeição mais prática, às vezes uma refeição que você não antes conseguia fazer em casa, agora você precisa fazer na rua, né, comprar algo pronto. O que você vai comprar? Isso muda de acordo com a nossa rotina. E nós temos que nos adaptar para isso. Então, você tem mesmo que me mandar mensagem, porque as dietas, né, e os planos alimentares, eles precisam passar por modificações para conseguir atender você por todo o seu período de objetivo, né? Enquanto você não atingiu o seu objetivo, você não recebe a alta nutricional, né? Você vai ficar indo ao nutricionista para sempre? Não, mas ele é o seu aliado sempre. Ele é uma pessoa para quem você tem que ter a liberdade de pedir ajuda, de pedir orientação sempre que precisar. E nós precisamos atender sem julgamento. Eu não tenho que julgar, Ju, mas você estava tão certa, por que agora você ganhou peso? Isso não é do nosso papel fazer esse tipo de julgamento. Nosso papel é acolhimento.
É trazer você para dentro do mundo da nutrição e fazer com que você veja que isso é a melhor escolha da sua vida. A prevenção é sempre o caminho mais fácil. É sempre o caminho mais fácil, né? O paciente que chega pensando em cuidar da sua alimentação para prevenir alguma condição de saúde, vai ter muito menos trabalho, muito menos restrições, né? Vai ser um caminho muito mais amoroso, acolhedor do que um paciente que já chega precisando tratar com urgência, né? É um caminho de muito mais restrição, de muito mais controle, né? De muito mais ajustes na sua vida. Isabela, e a suplementação de vitaminas e nutrientes, e outros nutrientes, na verdade, né? São importantes no nosso tema, né? Que nós estamos abordando hoje, 35+. A suplementação, como já disse, é um aporte de nutriente, seja ele vitaminas, ou carboidrato, ou proteína, ou lipídio, que você pode fazer para complementar a sua alimentação. Então, primeiro, nós priorizamos os nutrientes, né, as vitaminas dos alimentos. Então, as fontes de vitamina C, por exemplo, laranja, fruta cítrica, né, laranja, limão, mexerica, manga. Preferimos adicionar essas fontes no seu plano alimentar e quando não atingimos a quantidade necessária, aí sim nós entramos com a suplementação. Essa suplementação, ela pode ser feita pelo nutricionista, né? Então toda suplementação, né, de todo nutriente que tem origem aos alimentos, né, que estão nos alimentos e que você vai extrair aquela vitamina ou aquele mineral e colocar numa cápsula, o nutricionista pode prescrever. Mas antes de prescrever, é muito importante fazer uma avaliação da sua condição de saúde, a avaliação da necessidade de uso. Então, não é só porque o suplemento a gente pode prescrever, que na maioria das vezes, né, vende sem receita médica ou sem receita nutricional, que você pode comprar e tomar sem orientação. O risco disso é, às vezes, tomar um suplemento que você não precisa e ter um excesso, né, de vitaminas, então uma hipervitaminose, ou você vai comprar um nutriente que o seu corpo não está precisando, então ele não vai aproveitar, né? Você está desperdiçando seu tempo, seu dinheiro, né? A orientação, a investigação que o nutricionista faz deve ser muito certeira antes da prescrição. E após os 35+, como essas taxas, né, metabólicas vão reduzindo, o ganho de massa magra vai ficando mais difícil, né, o aumento de gordura vai ficando mais fácil. Alguns nutrientes, né, e alguns suplementos podem ser usados dentro dessa estratégia nutricional. Então, depois de feito o plano alimentar, a gente consegue incluir alguns suplementos para melhorar essa qualidade de vida. Por exemplo, a coenzima Q10, né, que é um micronutriente que atua na célula que produz energia, que são as células, né, da mitocôndria. Às vezes uma vitamina D, né, a exposição solar está cada vez mais rara pelo uso de protetor, pelo nosso ambiente fechado de trabalho. Então, às vezes, a suplementação da vitamina D é essencial para a sua qualidade óssea, qualidade do cabelo, né, qualidade da pele, qualidade de saúde, né, no geral. Vitamina B12, magnésio, né, a creatina, às vezes o suplemento whey protein, né? O whey protein, às vezes, é o suplemento que você mais escuta falar, né? Sim. Mas assim como o whey protein não te dá massa magra sem você fazer o exercício de força, nenhum outro suplemento terá ação se você não fizer aquilo que deve ser feito antes, que é uma qualidade de vida relacionada a alimentação saudável e exercício físico, né? Quem toma whey, por exemplo, se você tomar whey hoje, começar a comprar um potão lá de 1 quilo, né? Começa a tomar whey hoje. Se você não fizer musculação, você não vai ficar musculosa, você não vai ganhar massa magra. Você precisa do estímulo da musculação para que o whey protein, que é um suplemento, faça efeito no seu corpo. Tem o objetivo dele, que é aumentar a quantidade de proteínas ingeridas e, consequentemente, aumentar a síntese proteica.
E eu queria que você desse 3 orientações nutricionais para as mulheres 35 mais. Pensa aí em uma pirâmide, né? É a tríade, né? A pirâmide do sucesso das mulheres 35 mais que desejam diminuir os efeitos do envelhecimento, os efeitos da menopausa, né? Os efeitos do climatério e sem muitas mudanças de vida. São pequenas mudanças que você vai fazer diariamente para conseguir ter esses resultados positivos após os 35 anos, né? Então, a primeira coisa, qualidade do sono. Não se pode mais esquecer do sono em qualquer conduta, seja conduta médica, seja conduta nutricional. O sono é onde tudo começa, né? Você ter aquele processo de descanso, de programar o seu corpo para o dia seguinte é muito importante. Então, algumas orientações considerando o sono, que é uma orientação, né? Higiene do sono, então diminuir o uso de tela na hora de deitar, pelo menos 1 hora antes, né? Ficar com o quarto mais escuro possível, sem aquelas luzes. Não jantar muito tarde, as pessoas acham que comer carboidrato depois das 18 horas, né? A gente escuta muito isso. Comer o carboidrato depois das 18 horas engorda. A questão não é o carboidrato e não é comer após as 18 horas. A questão é o processo digestivo que você vai fazer que não condiz com o processo de relaxamento que seu corpo precisa para dormir bem. Então, se você quer ter uma boa qualidade de sono, se você quer descansar, tenta jantar um pouco mais cedo. Se você tem o hábito de dormir às 10 horas, pelo menos às 9 horas deve ser a sua última refeição, para você ter esse intervalo do processo de digestão, para que você consiga, durante as 10 horas, conseguir fazer o processo de desligar o nosso corpo, de relaxar o nosso corpo, né? O outro ponto muito importante é a atividade física. Como nós falamos aqui, o ganho de gordura, que fica mais fácil depois dos 35 anos, e a redução da massa magra, ela deve ser combatida com atividade física. Fazer mais uma caminhada de meia hora, 3 vezes na semana, pode não ser o suficiente para você conseguir aumentar a sua massa magra. Você precisa incluir um exercício de força, que vai estimular o ganho de músculo. E não precisa ser só academia, né? Hoje em dia a gente tem muitas estratégias e muitas opções de exercício para serem feitos em casa, com o peso do próprio corpo, ou com pesos, né, que nós temos dentro de casa, pesos que a gente chama de peso doméstico, né? Então não precisa ser só no ambiente de academia. É possível fazer exercício de força em outros locais, né? E alimentação, considerando o seu objetivo particular. Então, cada indivíduo, cada paciente terá um objetivo, terá uma necessidade nutricional, uma necessidade calórica, umas preferências, né? Então, incluir a alimentação na sua rotina e, quando necessário, suplementação para dar aporte para que tudo isso funcione bem, né? Então, magnésio, vitamina D, coenzima Q10, creatina, são exemplos de alguns suplementos que nessa fase da mulher podem ser considerados, mas sempre antes é necessário uma avaliação. Isabela, gostaria de agradecer em nome de toda a equipe do Lavras TV por você ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço você, é uma honra, é um prazer sempre falar de nutrição e com a Ju Gouveia tudo fica mais fácil, né? É isso aí, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado do nosso 6º episódio, né? Falando um pouquinho sobre as mulheres com a Isabela Godoy, a nossa nutricionista. Muito obrigada, então, Isabela. Eu que agradeço você, Ju. E nós encerramos por aqui. Até a próxima.